Pão para hoje. Sejam todos bem-vindos. Que Deus nos abençoe. Hoje nós queremos pensar e meditar junto sobre guardar, conservar. O versículo que nós queremos colocar como base da nossa meditação é Apocalipse, capítulo 3, versículo 11. Eu venho logo, guardem o que vocês têm, para que ninguém roube de vocês o prêmio da vitória. Na antiguidade, quando não existia ainda energia elétrica e muito menos geladeira, as pessoas tinham o grande desafio de conservar os alimentos. Eram usadas várias técnicas, como a de desfumar, salgar, secar ao sol alguns alimentos. Todas essas técnicas eram utilizadas para conservar os alimentos, para armazenamento, pois em épocas de frio, seca e escassez de alimentos, as pessoas já teriam um estoque de comida. Aqui nós temos uma foto bem antiga e eu creio que algumas pessoas devem se lembrar aquele movimento todo na hora de colheita, na hora de matar porco ou de outros alimentos, preparando para guardar para um momento, na época futura, quando não tinha esses alimentos, a família ainda poderia comer e assim abastecer as necessidades que eles tinham. Então, a arte de conservar, de guardar alimentos era muito importante nos tempos antigos. Irmãos, eu gostaria de orar primeiramente ao Deus pedindo para abrir nossos corações e a nossa mente. Pai, em nome de Jesus, agradecemos por mais uma oportunidade que temos de poder pensar, meditar na Tua Palavra. E eu peço, Senhor, que Teu Espírito Santo vivifica a Tua Palavra em nossos corações, nos fortalece, nos dá graça, para que nós podemos ser, Senhor, mais do que vencedores na nossa vida e que nós podemos chegar são e salvo naquele lugar que Tu preparou para cada um que é salvo pela graça através de Jesus Cristo. Amém. Então, irmãos, hoje gostaria de falar um pouco sobre conservar, guardar. Conservar é preservar, é guardar com cuidado. E quando a gente pensa que você quer guardar alguma coisa, é porque a gente tem algo depois que a gente quer fazer com aquilo. É o homem pré-histórico, logo cedo compreendeu que ele devia guardar, conservar as sobras de alimento das dias de fartura, para que os tempos de escassez. José do Egito, ele é um grande exemplo disto. Os anos de abundância, eles alimentavam, nos anos de escassez, o povo do Egito e o mundo quase naquele tempo. Aqueles 10 virgens também. Aos 5 dessas virgens, elas guardavam óleo para lâmpadas deles.
delas. Mas as outras 5, elas não tinham nada guardado. E quando a lâmpada apagou, elas não tinham mais azeite para acender. O Napoleão, em 1800, ele se preocupava muito em conservar alimentos saudáveis para os soldados dele. E ele fez um trabalho grande para que os soldados deles tinham alimentos saudáveis guardados de uma maneira saudável. Podemos imaginar que na antiguidade, quando não tinha ainda energia elétrica e muito menos uma geladeira, não dá para nós nem pensar que não tem mais geladeira, só a gente lembra-se o valor de uma geladeira quando a energia elétrica some, apaga. Mas naquela época as pessoas tinham um grande desafio de conservar os alimentos. Como já vimos, eram usadas várias técnicas: defumar, salgar, secar. E agora Deus disse, em Números 16, versículo 22, ó Deus, autor e conservador de toda a vida. Deus é chamado aqui conservador de toda a vida. Irmãos, que coisa linda é este? Quando a gente pensa um pouquinho mais sobre isto, que o grande Deus, Criador do céu e da terra, Ele também é o conservador de tudo que Ele criou. Ele é não somente o autor, mas como Colossenses disse, Ele também é o sustentador de todas as coisas. E, no fim, Ele vai completar o plano dele que Ele tem com esta terra, com nossas vidas, onde vai tudo restaurado para a glória dele. Deus, Ele também, Ele guarda, Ele conserva os santos. Nós, muitas vezes, estamos preocupados, nós estamos angustiados, nós estamos entrando em pânico por causa das circunstâncias, por causa das coisas em nosso redor. Mas nós temos um Deus que guarda. Ele tem um objetivo, ele tem alvo, ele sabe por que ele nos quer guardar, conservar. Em 1 Tessalonicenses 5, 23, diz que Deus, que nos dá a paz, faça com que vocês sejam completamente dedicados a Ele. E que Ele conserve o espírito, alma e corpo de vocês livres de toda mancha, para o dia em que vier o nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos, que promessa tremendo! Que visão que nós podemos ter. Deus, Ele nos dá paz. Paz no meio das ondas gigantes. Paz na pandemia. Paz nos desastres. Paz quando o sol brilha. Paz quando chove. Paz quando o vento está violento.
paz em todas as circunstâncias. A nossa paz não está nas circunstâncias, mas a nossa paz, ela está em Deus. E este Deus de paz, que nos dá a paz, Ele faz que nós vamos ficar completamente dedicados a Ele. Dentro de nós temos aquele desejo de amá-lo, de servi-lo, de adorá-lo. Dentro de nós tem este novo coração que tem fome, que tem sede da justiça de Deus, do amor de Deus, da presença de Deus. Dentro de nós temos aquele vida que faz que nós estamos nos dedicando a Ele. E sabe que é tão bonito que Deus, Ele vai conservar esta vida sua e minha. Ele vai guardar não somente nosso espírito, não somente nossa alma, mas também o nosso corpo, que vai ser novo. Nós vamos ter um novo corpo. Um novo espírito nós já podemos ter. Um novo alma nós já podemos ter. Um novo corpo ainda nós vamos receber. Porque Ele vai fazer isto no dia em que vier o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deus, Ele tem outro objetivo quando Ele guarda, às vezes, as pessoas. Uma coisa muito bonita que nós podemos aprender, que Deus quer usar-nos. Deus quer guardar-nos também, para que nós podemos guardar outros. Em Gênesis 45, versículo 5, disse José falando com os irmãos dele, ele disse: agora, pois, não vos entristeçais, nem vos irriteis contra vos mesmo, por me haveres vendido para aqui. Porque para conservação, para guardar de vida a vida, Deus me enviou adiante de vocês. Meus irmãos, Deus não nos guarda somente para nós. Quando Deus nos guarda, Ele também nos guarda para que nós podemos ser bênção, ser instrumento para guardar outras pessoas, para fortalecer outras pessoas, para ser um instrumento nas mãos dEle, para que Ele, através de nós, pode conservar talvez uma cidade, talvez uma família, talvez uma pessoa, talvez um país. Mas quando Deus nos guarda, e Ele prometeu isso de fazer, o nosso espírito, alma e corpo, Deus quer nos usar também, para que nós, e através de nós, Ele pode guardar outras pessoas. Irmãos, o importante hoje é aquilo que está escrito em Isaías 26, versículo 3. Tu, Senhor, conservarás em perfeita paz aquele cujo propósito é firme, porque ele confia em ti. Irmãos, nós precisamos paz. Os cristãos não precisam ficar angustiados, não precisam ficar desesperados. Jesus disse:
a minha paz vos dou. E aqui disse, o Senhor vai conservar, guardar em perfeita paz, aquele cujo propósito é firme, porque ele confia em ti. O que nós precisamos hoje, mais do que qualquer outra coisa, é colocar nosso propósito, colocar nosso querer de confiar naquele que é fiel. É confiar naquele que disse, eu não vou abandonar você. É confiar que disse, todo poder e autoridade me foi dado. Pode confiar. É confiar naquele que disse, eu vou voltar e vocês vão ficar comigo, porque eu quero, onde eu estou, vocês também estarão. Irmãos, nós precisamos nos estimular, precisamos ajudar uns aos outros para conservar aquilo que nós temos. Estão querendo roubar muitas coisas nossas. Em primeiro lugar, nossa paz. Em segundo lugar, eles querem tirar a nossa comunhão com Deus. Querem tirar a nossa confiança em Deus. Querem tirar aquilo que Deus nos prometeu. A comunhão com Ele, a vida eterna. Mas diz a palavra, no versículo que eu comecei, eu venho sem demora, conserva o que tens, para que ninguém toma a tua coroa. Irmãos, posso te perguntar, o que você tem? Você tem, na verdade, você tem algo que Deus te deu? Ou você já deixou roubar? Sua fé, sua paz, seu amor, sua comunhão, sua esperança. Volta para Jesus. Volta para o fonte da água viva. Volta para o pão da vida. Ele é poderoso para completar a obra em nós. E eu gostaria de colocar 3 coisas aqui que podem nos ajudar. Em primeiro lugar, irmãos, nós temos de guardar a nossa salvação. Nós temos de guardar a nossa fé em Jesus Cristo. Segundo, nós temos de guardar, conservar o mistério da fé. Eu não sei explicar como eu fiquei salvo, mas eu sei que eu sou, porque o Espírito Santo, ele me confirma como Abba Pai. Então diz o 1 Timóteo 3, versículo 9, conservando, guardando o mistério da fé como consciência limpa. Não deixe roubar a sua fé do Salvador Jesus Cristo. A segunda, em Hebreus 4,14, tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão. Irmãos, eu já falei esses dias, vamos declarar o que nós somos em Cristo Jesus. Confessa o que Deus confessa. Não vai falar
e declarar derrota. Não declara que você é fraco. Paulo disse, quando estou fraco eu sou forte, porque Deus está em mim. Então conservemos firmes a nossa confissão. O que sai da sua boca? O que você confessa diante das pessoas em seu redor? O que você confessa à sua família? Vamos declarar que Jesus Cristo, Rei dos Reis eternamente. Vamos confessar que Ele venceu na cruz de Calvário e que nós vamos ser mais do que vencedores. Como? Apocalipse 12, versículo 11. Os nossos irmãos o derrotaram. Quem? O diabo, o pecado, os demônios. Eles derrotaram eles por meio do sangue do Cordeiro. Irmãos, há poder no sangue do Cordeiro. Clama pelo sangue do Cordeiro que traz vida, vida na abundância. E diz a palavra mais, e da mensagem que anunciaram, a palavra que eles anunciaram, e eles estavam prontos para dar a sua vida e morrer. 3 coisas, pela qual nós vamos ser mais do que vencedores. É o sangue do Cordeiro, a mensagem, a declaração, a pregação, o testemunho que nós estamos dando. Terceiro, não amar a nós mesmos nem a nossa vida, mas estamos preparados, prontos para morrer por Cristo, porque nós vamos viver com Ele. Jesus disse, que morre comigo, vai viver comigo. Meus queridos irmãos, tem bom ânimo. Jesus venceu. Tem bom ânimo. Ele que nos guarda. Tem bom ânimo. Ele vai cumprir tudo que Ele tem planejado. Que Deus te abençoe. Que Ele te dá força, dá graça. Um grande abraço para todos de vocês.